Hoje eu quero te contar uma história. Não é uma história inventada, nem uma fantasia bonita. É apenas uma daquelas histórias que o tempo guarda em silêncio, esperando o momento certo para ser lembrada. Talvez porque certas saudades nunca morrem menos, apenas aprendem a respirar em silêncio dentro da gente. O nome dela era Laura. Ela tinha aquele jeito sereno de quem já nasceu cansada de se explicar. Era do tipo que escrevia cartas para dizer o que o coração sentia. Porque falar olhando nos olhos sempre a fazia chorar. Ele se chamava Rafael, um homem simples, de fala mansa, que acreditava no poder das promessas. Os dois se conheceram numa tarde de outubro, quando o sol batia fraco e o vento parecia contar segredos entre as folhas. Foi num café pequeno, escondido numa rua, por onde poucos passavam. Laura lia um livro antigo, e ele, distraído, derrubou o café bem em cima da página que ela mais amava. Foi assim que começou. Com um susto, um pedido de desculpas e um sorriso tímido, que ficou preso entre os dois. Nos dias seguintes, aquele café virou destino, não acaso. Eles se encontravam sem combinar, se olhavam sem dizer, e se entendiam sem precisar explicar. Era amor, mas ainda sem nome, desses que o coração sente antes da razão entender. O tempo passou, e os encontros viraram rotina. As conversas simples viraram lembranças preciosas. E o até logo virou te espero amanhã. Mas o amor, esse personagem previsível, decidiu brincar com o destino. Rafael recebeu uma proposta de trabalho longe dali, em outra cidade, outro estado, outro mundo. Ele hesitou. Pensou em ficar. Mas Laura, com aquele olhar doce, o convenceu a ir. Disse que o amor verdadeiro não teme a distância. Que o tempo é só um teste, para quem sente de verdade. Nos primeiros meses, as cartas eram frequentes. Laura escrevia todos os domingos, sempre começando com o mesmo verso. Sei que o tempo é o nosso inimigo, mas ainda assim, espero por você. As cartas dela eram longas, cheias de detalhes simples. O cheiro da chuva, o barulho da rua, o silêncio do quarto. E Rafael respondia, prometendo voltar logo, dizendo que contava os dias, que sonhava com o reencontro. Mas o tempo, cruel e silencioso, começou a apagar o som das promessas. As cartas dele foram ficando raras. Os meses viraram anos. E as lembranças, antes tão vivas, começaram a se perder entre as lacunas do que poderia ter sido. Laura nunca reclamou, nunca escreveu pedindo explicações. Continuou mandando suas cartas, uma por mês, como quem conversa com o passado, para não enlouquecer no presente. Até que um dia, cansada de esperar, decidiu escrever a última carta. Ela começou assim: Rafael, se um dia esta carta chegar até você, quero que saiba que eu tentei. Tentei te esperar. Tentei não desistir. Tentei acreditar que o amor era mais forte que a distância. Mas há dias em que o coração cansa e o meu cansou. Ainda te amo, e talvez sempre ame, mas preciso seguir. Mesmo que isso doa mais do que ficar. Dobrou o papel com cuidado, colocou dentro de um envelope azul e escreveu o endereço dele com a caligrafia trêmula. No dia seguinte, caminhou até a estação de correios. A chuva caía fina. E ela lembrava do dia em que o conheceu. Deixou a carta partir e, pela primeira vez, não olhou para trás. O que ela não sabia menos, e o destino tratou de esconder, é que Rafael, naquele mesmo dia, também escreveu para ela. Era a primeira carta, em meses. Ele dizia que estava voltando, que o contrato terminara, que finalmente tinha conseguido o que precisava para recomeçar ao lado dela. Escreveu: Laura, estou voltando para te buscar. Esperei tempo demais para viver o que sempre foi nosso. Mas o destino, sempre brincando com os corações desavisados, fez das cartas dois navios, cruzando o mar em direções opostas. A carta dela chegou quando ele já havia partido de volta para a cidade. E a dele foi extraviada. Nunca chegou. Quando o Rafael chegou à antiga rua, o café ainda estava lá. Mas a mesa deles não. A moça do balcão contou que Laura havia se mudado há pouco tempo. Disse que chorava sempre que alguém perguntava por ele, e que, na última vez que veio,
deixou um envelope selado, pedindo que fosse entregue se, um dia, ele voltasse. Rafael abriu a carta ali mesmo, sentado na calçada, leu cada palavra, com os olhos marejados. E quando chegou ao fim, entendeu que o tempo tinha vencido. Ela tinha seguido, não porque deixou de amar, mas porque cansou de esperar sozinha. Ele guardou aquela carta no bolso, voltou ao café nos dias seguintes, e toda vez pedia o mesmo café que ela tomava. Dizia que era para sentir o gosto da lembrança. Passaram-se meses, talvez anos, e ninguém mais ouviu falar de Rafael. Alguns dizem que partiu de novo, tentando esquecer. Outros juram que ainda aparece, de madrugada, sentado na mesma mesa, olhando para o nada, esperando uma carta que nunca chegou. E Laura? Laura se casou anos depois. Teve uma filha e deu a ela o nome de Esperança. Mas guardou, dentro de uma caixa de madeira, todas as cartas que escreveu para Rafael, inclusive a última. De vez em quando, ela ainda abre a caixa a ele, uma ou duas, e sorri, com aquele tipo de saudade que não machuca, apenas lembra. Dizem que o tempo cura tudo, mas talvez ele só ensine a conviver com as feridas que nunca fecham por completo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não morre, apenas muda de forma, muda de endereço, muda de voz. No fundo, Laura e Rafael nunca deixaram de se amar. Apenas aprenderam que o amor também sabe ser silêncio. E que às vezes, o reencontro acontece em outro tempo, em outro lugar, talvez em outro céu. Se você já amou alguém, e o destino separou vocês, talvez entenda o que Laura sentiu. Talvez também tenha uma carta que nunca enviou. Um eu te amo guardado no peito, esperando o momento certo para ser dito. Mas se puder, escreva. Nem que seja para você mesmo. Porque escrever é uma forma bonita de continuar amando, mesmo quando o outro não tá mais por perto. E quem sabe, o vento leve suas palavras para quem precisa ouvi-las. Afinal, há amores que o tempo não apaga, apenas adormece. E toda vez que alguém lembra, ele desperta, suave, como um sussurro vindo do passado. Esta foi a história de Laura e Rafael. Uma carta que o destino escondeu, mas o amor guardou para sempre. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Porque às vezes uma história de amor esquecida pode despertar o coração de quem precisa lembrar o que é sentir.